O Grou da Manchúria ou Grou japonês, Grus japonensis, é uma espécie de grou originária da Ásia Oriental, pertencente à família Gruidae, da ordem dos gruiformes, e encontra-se ameaçado de extinção. Na cultura asiática, essas aves são associadas à sorte e ao amor. Os grous da Manchúria adultos são reconhecidos por apresentarem uma área de pele vermelha nua na coroa, que se torna mais brilhante durante o período de acasalamento. Esta espécie destaca-se como uma das maiores e mais pesadas entre os grous, normalmente atingindo cerca de 150 a 158 cm de altura e 101,2 a 150 cm de comprimento, do bico à ponta da cauda. Com uma envergadura impressionante, o grou da Manchúria mede de 220 a 250 cm. O peso corporal típico pode variar de 4,8 a 10,5 kg, sendo os machos ligeiramente maiores e mais pesados que as fêmeas, e o peso varia mais rapidamente antes da migração. A dieta dos grous da Manchúria é altamente onívora, incluindo alimentos como arroz, salsa, cenoura, bolotas, trigo sarraceno e diversas plantas aquáticas. A parte animal de sua alimentação consiste em peixes, como carpas e peixinhos dourados, anfíbios, especialmente salamandras, caracóis, caranguejos, libélulas, pequenos répteis, camarões e pequenas aves, como filhotes de pato. Apesar da preferência por uma dieta carnívora, o arroz tornou-se essencial para a sobrevivência dessas aves invernantes no Japão, e as sementes de gramíneas também são fontes importantes de alimento. O forrageamento dessas aves geralmente ocorre com a cabeça próxima ao solo, espetando os bicos na lama para encontrar alimentos comestíveis. Ao capturar peixes ou presas escorregadias, atacam rapidamente estendendo os pescoços para fora, adotando um estilo de alimentação semelhante ao das garças. Embora possam engolir presas animais inteiras, os grous da Manchúria frequentemente rasgam presas maiores agarrando-as com o bico e sacudindo-as vigorosamente, alimentando-se dos pedaços resultantes. A maior parte do forrageamento ocorre em pastagens úmidas, campos cultivados, rios rasos ou nas margens de lagos. A população de grous da Manchúria no Japão é predominantemente não migratória, com a população em Hokkaido movendo-se apenas 150 km para seus locais de inverno. Apenas a população do continente realiza migração de longa distância, deixando seus locais de invernada na primavera, até fevereiro, e estabelecendo-se em territórios até abril. No outono, deixam seus territórios de reprodução em outubro e novembro, completando a migração até meados de dezembro. O tamanho dos bandos é afetado pelo pequeno número de grous da Manchúria, e, devido à sua dieta predominantemente carnívora, é necessário algum grau de dispersão alimentar em condições naturais. Grous invernantes foram observados forrageando em grupos familiares, pares e individualmente, embora os poleiros ocorram em grupos maiores, até 80 indivíduos, com grous não relacionados. Na primavera, os pares passam mais tempo juntos, com aves não reprodutoras e juvenis se dispersando separadamente. Mesmo quando não estão nidificando, os grous da Manchúria tendem a ser agressivos em relação a membros da mesma espécie e mantêm uma distância mínima de 2 a 3 metros para evitar ataques de outros grous durante o repouso noturno no inverno. Em casos em que um grou viola essas fronteiras, pode ser atacado violentamente. Acredita-se que a maturidade reprodutiva seja alcançada aos 3 a 4 anos de idade. O acasalamento e a postura de ovos são restritos principalmente a abril e início de maio. Um par de grous da Manchúria realiza duetos em várias situações, auxiliando na formação e manutenção do vínculo do par, além de servir como propaganda territorial e sinalização agonística. O par se move ritmicamente até ficar próximo, jogando suas cabeças para trás e soltando uma chamada de flauta em uníssono, frequentemente estimulando outros pares a iniciar duetos também. Essa dança, que ocorre ao longo do ano, possui implicações sociais complexas, sendo geralmente interpretada como uma expressão de excitação na espécie. O comportamento de dança também aumenta a probabilidade de permanência em uma área favorável, sustentando a hipótese de que as exibições de dueto funcionam como um sinal de defesa conjunta de recursos no grupo. Os pares são territorial durante a época de reprodução, com os territórios de nidificação variando de 1 a 7 km² e frequentemente sendo os mesmos ano após ano. Esses territórios geralmente apresentam terreno plano, acesso a habitats de zonas úmidas e gramíneas altas. Os locais de nidificação são escolhidos pelas fêmeas, mas construídos por ambos os sexos, geralmente em pequenas clareiras feitas pelos grous, seja em solo úmido ou águas rasas, com até 20 a 50 cm de profundidade. Em alguns casos, os ninhos são construídos na superfície congelada da água, devido às baixas temperaturas que podem persistir até a época de nidificação. O processo de construção do ninho leva aproximadamente uma semana. A maioria dos ninhos contém 2 ovos, embora haja registros de ninhos com 1 a 3 ovos. Os dois sexos incubam os ovos por pelo menos 30 dias e também alimentam os filhotes quando eclodem. Permanecendo no ninho nas primeiras semanas, os jovens começam a seguir seus pais enquanto forrageiam nos pântanos por volta dos 3 meses de idade. Os filhotes recém-nascidos pesam cerca de 150 gramas e têm penugem amarela por 2 semanas. No início do outono, aproximadamente 95 dias após o nascimento, os filhotes já estão aptos a voar, embora permaneçam juntos com os pais por cerca de 9 meses. Durante esse período, os jovens mantêm uma voz mais aguda, servindo como um meio de distinção dos adultos aparentemente semelhantes. Esse estágio persiste até o momento em que deixam os cuidados parentais.
A expectativa de vida média dessas aves adultas é de aproximadamente 30 a 40 anos, sendo que alguns indivíduos em cativeiro chegam a viver até 75 anos, tornando-os uma das espécies de aves mais longevas.